Muito bem, meus queridos. Hoje é uma alegria para nós finalizarmos aqui esse estudo esse ano, essa noite abençoada. Nós teremos ainda mais dia 31 de janeiro, de dezembro, né? Que será o último estudo esse ano. Mas hoje nós estamos com o Zé Amaral, com o Tiago, que está aqui hoje nos honrando com a sua presença. E como a gente sempre fala para todos vocês aqui, nosso estudo aqui é interativo. Então, é um estudo de espírita de perguntas e respostas. Podem apenas levantar as mãos, fazer as suas perguntas para os facilitadores que estão do lado aí. Eles vão levar papel e caneta para vocês, para que vocês possam estar fazendo as suas perguntas. O tema é livre. Façam a pergunta que vocês quiserem. E nós aqui tentaremos responder na medida do nosso conhecimento. A que nós não soubermos responder, não soubermos a resposta, nós procuraremos quem sabe mais do que nós e traremos a resposta em uma nova oportunidade. E para vocês internautas que estão agora também, vão estar nos assistindo, podem também fazer as suas perguntas pelo e-mail e nós vamos responder aqui no decorrer dos próximos estudos nossos. Vamos conversar com o nosso companheiro Zé Amaral. Um bom estudo para todos nós. Boa noite, pessoal. A primeira pergunta é uma das perguntas que foram feitas há uns dias atrás, quando a gente estava fazendo o tema sobre o sentido do Natal. O que você acha da data do Natal? Simbólica? Sim, é simbólica. Ela representa o nascimento de Jesus. É uma data escolhida no século IV, coincide com uma festa pagã que adorava o deus Mitra, e era a comemoração do Sol Invictus. É uma data festiva porque ia começar o inverno, e começando o inverno eles iam passar por agruras nessa época do inverno. Então eles pediam ao deus Mitra que abrandasse o sofrimento. Então, como não se sabia, nenhuma doutrina cristã sabia exatamente qual que era a data que Jesus nasceu, tomou-se como referência essa data, porque já existia toda uma festa, toda uma comemoração nesse 25 de dezembro, que era exatamente a medida dessa passagem para o inverno naquela região. Ela é simbólica porque para nós, espíritas, principalmente espíritas, ela significa um momento que, apesar de todas as críticas que se fazem, e às vezes a gente se mete a fazer críticas, por exemplo, nas questões comerciais, no domínio, né, do materialismo, na festa, quase que a retirada de Jesus do cenário do Natal, o aniversariante quase que não pode entrar no cenário do Natal. E a gente deveria pensar um pouco mais, porque essa época do ano é uma época extremamente significativa. A espiritualidade nos diz que é uma das épocas mais fáceis de se trabalhar o psiquismo humano. Se às vezes durante o ano inteiro não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. E a espiritualidade trabalha com aquilo que tem. E se o que a espiritualidade tem é essa época do ano, porque quando começa a entrar dezembro, quando começa a gerar o clima natalino, esse clima simbólico da comemoração do aniversário de Jesus, mesmo que substituído pelo Papai Noel, e pelas festas, pela comilança, mesmo que isso aconteça, é um momento propício, porque cada ser humano, cada indivíduo humano, começa a olhar para o outro como um ser, que é seu irmão ao longo da vida. Fica muito mais fácil os pensamentos de ternura, os pensamentos de carinho, os sentimentos afloram. E quando os sentimentos afloram, quando as emoções estão nessas condições, cria-se uma psicosfera favorável para que a espiritualidade possa trabalhar a humanidade. É o que a gente pensa, por exemplo, que
segundo alguns pesquisadores na área da espiritualidade, se você pega, por exemplo, o carnaval nosso, como o carnaval ele propugna pelo desregramento geral, pelas quebras de peias em geral, as quebras de amarras, a burla da regra de todas as formas, as pessoas que são quietinhas o ano inteiro, na hora que chega no carnaval, acha que é para liberar geral. E às vezes, uma pessoa que tem um superego bem formado, uma pessoa que tem um senso de princípios, de ética, de valores morais muito bem estabelecidos, durante o ano inteiro, na hora que chega no carnaval, descamba e pode, às vezes, e geralmente acontece isso, gera uma psicosfera extremamente danosa para o ser humano. A espiritualidade tem um trabalho enorme para tentar colocar as coisas nos eixos novamente, depois que passa. Às vezes, por causa de uma data, por causa de momentos, a pessoa pode estragar um bom período da sua reencarnação. E o Natal é exatamente o contrário. O Natal leva a gente a pensar, porque todo mundo que está aqui dentro da sala agora está pensando que agora mesmo nós vamos confraternizar, nós vamos chegar em casa, nós vamos olhar pessoas que estão junto conosco na mesma família, fazendo essa travessia terrena nesse período, e tentar chegar em casa e olhar para o olho de cada um e compreender os erros, compreender os acertos, compreender aquele ser humano que é companheiro nosso de travessia e que faz parte do nosso cotidiano nesse exato momento. Então, aprender a realçar esses sentimentos que a festa simbólica do nascimento de Jesus, a festa de aniversário de Jesus, coloca dentro dos nossos corações. Então, ao invés de a gente falar, às vezes, apenas em coisas negativas nesse período, ao invés de colocarmos apenas as críticas ao mundo muito materialista, individualista, competitivo que nós criamos, vamos ver que ainda é uma data magna para que a gente possa desenvolver em nós bons sentimentos. E vamos nos apegar a isso e aprimorar isso, para que todos os dias do ano a gente possa vivenciar o Natal dentro de nós. Na hora que a gente aprender isso, a gente vai mudar a face desse planeta e, quem sabe, mudamos a característica do planeta, de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, um planeta de convalescença, um planeta de recuperação da nossa saúde. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante aqui é: existe uma classificação quanto à evolução dos espíritos desencarnados? Olha só, vamos tentar responder de uma forma diferente aqui essa questão da classificação. No plano espiritual quanto no plano físico nada difere. Existe sim uma diferença, é claro, né? Tanto aqui que no plano físico todos nós aqui somos pessoas diferentes umas dos outros. Cada um aqui está num processo evolutivo diferente. No plano espiritual é a mesma coisa. Primeiro nós temos que entender o que é um espírito. O que é um espírito? Um espírito somos nós, sem o corpo físico, e não muda absolutamente nada. Quando eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Eu simplesmente abandono esse escafandro de carne, né, que sou prisioneiro enquanto espírito, e vou viver na essência do meu espírito, mas serei a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído. Olha só, eu não vou não. Eu sou atraído de acordo com o meu peso perispiritual, da minha condição evolutiva que eu me encontro, para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, pelo menos me esforçando para me fazer o melhor de mim, né, seguir os preceitos de Cristo, vou estar em lugares bem agradáveis. Caso contrário, estarei em lugares bem mais complicados ou vagando no meio dos encarnados. Então, o processo evolutivo, ele é uma constante. Então, nós aqui no plano físico também estamos num processo evolutivo. Uns já entenderam
melhor o recado de Jesus, né? Os ensinamentos do Cristo estão se melhorando cada vez mais. Outros nem tanto, ainda permanecem aí nos vícios, permanecem aí na maldade mesmo, né? Matando, roubando, traficando, fazendo mal aos outros e a si mesmo. Então nós temos que entender que cada um está no seu processo. No plano espiritual é a mesma coisa, não é? Não é porque a gente desencarna que a gente vira santo, não. Você continua a mesma pessoa no plano espiritual. Eu recomendo aqui a leitura do livro, né, Nosso Lar, que nós vamos entender bem aí esse conceito. Assista um filme também que vai te dar uma noção, mas o livro é fantástico. Mas pelo filme você vai, pelo menos, vai ter o visual ali. É mais ou menos aquilo, tá certo? Então, esse é o processo. No plano espiritual também tem espíritos bem mais adiantados. Vamos colocar aqui o que nós conhecemos, que é o espírito de maior adiantamento espiritual, moral que nós conhecemos. Jesus. Olha só, nosso governador do planeta Terra. Abaixo dele tem outros tantos espíritos, até chegar no mais coitadinho aqui, que também tem a condição de chegar ao nível crístico. Porque todos nós estamos num processo evolutivo, cada qual no seu tempo, né? Uns um pouco mais rápido, outros devagar, de acordo com o quê? Com a perseverança de cada um, com a força de vontade ali, né? E seguindo sempre o quê? A seu livre-arbítrio, que é isso que Deus sempre respeita. Mas por isso nós estamos aqui. Olha só, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Enquanto alguns já estão aí talvez bêbados, caindo aí para os lados, né? Nós estamos aqui estudando. É a opção, é o livre-arbítrio. Hoje nós estamos aqui para aprender. Aprendendo, vamos entendendo como que funciona mais ou menos as coisas no plano espiritual. E nos melhorando cada vez mais. É isso aí, meus queridos. Boa noite. A pergunta que nos chega, né, eu tenho que dizer, tá, gente, que é a primeira vez que eu estou aqui. Eu cheguei aqui hoje tranquilo para sentar ali, ouvir um bate-papo gostoso. O Bebiano foi lá e me pegou pelo cabelo. Aliás, pelo cabelo não tem jeito, né? Da ausência de cabelo aqui. Mas o Bebiano foi lá e me puxou para a gente fazer esse bate-papo aqui. Então a gente vai tentar, né, na medida das nossas possibilidades, corresponder à expectativa. A pergunta que nos chega é: o que leva uma pessoa que só vive no sexo esquecer que tem pai e mãe, né, desprezar os filhos, só dá as coisas materiais? Me orienta como lidar com isso. Sou mãe. Então aqui a gente tem que partir do princípio que a pessoa está perguntando para orientar, né, o filho ou a filha dela, né, que só vive nisso. Mas a gente também pode tomar como se a gente tivesse esse vício, né, vamos dizer assim, que é como ela diz aqui. O que a doutrina espírita nos esclarece sobre o sexo? Né, o que é o sexo? A gente, quando o espírito começa a evoluir, né, e o espírito ele vai aprendendo as coisas, a gente vai esclarecendo sobre a nossa função, sobre a nossa missão aqui na Terra, a gente vai começando a entender qual é a nossa tarefa, né? A gente vai começando a entender o que Deus espera que a gente faça. Só que nessa evolução que o espírito ele vem estagiando, mineral, vegetal, animal, chega num momento onde a gente ganha consciência de si mesmo, que a gente passa, né, por reino nominal, que ficou caracterizado aí na nossa história como o mito de Adão e Eva, né, quando o Adão e a Eva comem a maçã e ganham o conhecimento de si. Então, quando a gente ganha o conhecimento de si mesmo, é como se a gente se separasse do todo. Porque naquele momento, o espírito ele tem consciência da sua individualidade. É naquele momento que a gente ganha essa consciência da individualidade, do espírito único que nós somos. Quando a gente ganha essa consciência, é como se a gente se separasse do todo. Essa separação do todo, que a psicanálise vem trazer para a gente, né, que é o momento do parto, por exemplo, a psicanálise, isso ficou registrado na psicanálise como se fosse o momento do parto, onde na hora que corta o cordão umbilical, então a gente separa. Isso na doutrina espírita vem esclarecer para a gente que é nesse momento do conhecimento de si. Quando a gente se separa do todo, vem um desconforto existencial, vem uma carência, né, que o ser humano sente, que o espírito sente mesmo, essa carência. Vem dessa ausência do todo. E a gente vai passar a nossa existência inteira buscando retomar essa sensação do todo.
o espírito, a busca principal do espírito é tentar voltar para esse todo, porque ele tem isso registrado no seu psiquismo. Quando a gente tenta voltar para esse todo, existe uma das maneiras que é uma maneira que diminui um pouco esse nosso desconforto existencial, que são os prazeres. Então, o prazer, tudo quando é tipo de prazer que a gente busca, um chocolate que você come ali, uma pizza que você vai comer com seu amigo, tudo quanto é tipo de prazer é para tentar diminuir um pouquinho desse nosso desconforto existencial, que todos nós sentimos, um pouco dessa carência. E o auge desses prazeres, né, Freud coloca para a gente muito bem, né, a gente teve uma professora muito boa, né, Fátima? Freud ele coloca o sexo como sendo o auge desses prazeres, né, onde a gente vai tentar um pouco diminuir então esse desconforto, que isso que a doutrina espírita também explicar para a gente. Então o sexo, gente, é uma maneira da gente tentar diminuir esse desconforto. A questão é quando a gente mistifica demais a coisa e a gente coloca o sexo como se fosse a única maneira de diminuir esse desconforto. E a gente passa então a ter ele como se fosse uma obsessão, né? E não raro a gente desenregra mesmo e a gente cai tentando se satisfazer, né, de todas as formas possíveis, e tem a grande maioria das pessoas, da humanidade, ainda colocam nessa coisinha, né, que a gente chamou de sexo, como se fosse a única maneira disso. O Emmanuel fala que 2/3 da humanidade tem algumas questões ainda para resolver quando a questão é sexual, né? Então a gente ainda tem muito problema nesse quesito para resolver conosco mesmo. Então, quando o espírito ele não parte para outra coisinha, que é o que vai diminuir esse desconforto existencial, que é o autoencontro, para ele voltar para o todo, que é o conhecimento de si mesmo, ele fica na periferia. Ele fica na periferia aqui, ó, só na cerejinha do bolo. Então a gente vai para buscar os nossos prazeres diários. Quando a gente não consegue, a gente vai ficando cada vez mais, tentando buscar isso cada vez mais em coisas ilícitas, por exemplo, e a gente vai desencambar para as drogas, por exemplo. Né? Tudo isso é um desconforto da alma. A gente tem um especialista hoje chamado Gabor Maté, nessa área de drogas, né, de dependência química, e ele fala que em 20 anos de estudo, ele nunca viu um dependente químico que não tenha na raiz do problema uma carência afetiva, um abuso, seja sexual, ou seja afetivo, seja de qualquer outra forma. Então, a gente vai buscar dentro de nós, que é um buraco na alma, e a gente vai tentar satisfazer isso. Então, o sexo ele é uma das maneiras que a gente vai tentar buscar, né? Porque a gente mistifica a coisa e acha que o trem é bom demais, mas que é bom mesmo, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque senão passa a ser uma coisa obsessiva. Então, partindo da ideia que essa mãe, né, tenta orientar o seu filho, a questão toda é buscar o que a doutrina espírita fala sobre o sexo. Gente, é uma união. É o selamento de uma união de dois espíritos, né, que sentem um afeto um pouco mais um pelo outro, que não, né, se contentam, vamos dizer assim, em ficar apenas na conversa, e que buscam esse afeto, buscam esse selamento, buscam um pouco mais, buscam essa aliança. Então, vai através do sexo, vai resolver isso, né, onde eles vão selar, digamos assim, essa união espiritual. Isso é o que a doutrina espírita traz para a gente, né? E eu vou depois pedir o Sérgio e o Zé Amaral para completar um pouquinho. Mas o que a doutrina espírita traz para a gente sobre o sexo é isso, nada mais. Então a gente é que cria muita neura, né? A gente acha que o negócio é proibido e tudo, mas não é. É uma coisa normal que faz parte da etapa evolutiva do ser. Nós estamos aqui, a gente está aqui para multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Então o sexo ele faz parte, né? Não que ele seja só para reprodução, né? Mas que ele seja, então, essa união de dois espíritos, que ele cele isso, né? Apenas isso. Essa mãe, se ela for orientar o seu filho acerca do sexo, ela pode orientar o que a doutrina espírita nos traz, que é isso. Agora, ela tem que saber que ela não pode interferir nas escolhas dos filhos, né? Se o filho escolhe de livre e espontânea vontade que ele quer fazer isso, né? É igual a questão de educação. Às vezes você quer ensinar para o seu filho que ele tem que escovar dente, e você ensina para ele 3 vezes por dia, durante 5 anos, que ele tem que escovar dente. E muitas das vezes ele só vai entender que tem que escovar dente na hora que ele começar a beijar na boca, entende? É experiência. Muitas vezes ele tem que passar pela experiência para aprender. Então, o que essa mãe pode orientar, né? Orientando, ela fez o trabalho dela, né? A espiritualidade vai estar ali, sabe? Quando a gente retorna, o livro dos Espíritos traz isso para a gente,
Quando os pais, eles retornam para a espiritualidade, se eles orientaram, se eles deram o exemplo e eles fizeram tudo o que poderia para orientar esses filhos, e mesmo assim os filhos quiseram seguir para outro caminho, esses pais estão, digamos, isentos, né, porque eles fizeram o que estava ao alcance deles. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui sobre sonho. Eu tenho um sonho, sempre quando me vejo nele, eu nunca sou essa pessoa que sou hoje. Fisicamente, a aparência é diferente. Me vejo sempre como outra pessoa. Amo sonhar. Muito obrigado, Feliz Natal. Feliz Natal também para quem fez a pergunta. Eu não digo que seja o caso que a pessoa está dizendo, né, diante dessa pergunta aqui. Eu não sei, eu não posso explicar esse caso. Eu não tenho poder para descobrir o que é isso. Mas se a gente observar o que a doutrina espírita fala sobre o sonho, tem uma parte na doutrina espírita que fala sobre desdobramento, que a palavra não é muito boa para dizer o que é. Quando a gente sai, quando a gente se emancipa do corpo físico, todas as noites, todos nós fazemos isso. Então, o sonho se mistura com a experiência fora do corpo físico, que todos nós temos. Então, como a pessoa define como sonho, se a gente tomar como referência a doutrina espírita e dizer que talvez seja uma experiência de desdobramento e não de sonho, que vai, às vezes, voltar no dia seguinte como uma experiência de sonho, mas vamos ficar apenas na experiência de desdobramento. Muitas pessoas, isso é narrado nas obras espíritas, quando estão no mundo espiritual, mesmo estando encarnadas aqui agora, com uma identidade definida, adultas, quando chegam no mundo espiritual, às vezes têm uma identidade de preferência, e que preferem se lembrar dessa identidade, ou uma época de preferência. Aliás, teve uma novela das 6 aí que experimentou exatamente isso. Uma pessoa tinha esses, entre aspas, sonhos, e todas as vezes que ele ia para o mundo espiritual, ele se via, né, reproduzindo cenas de experiências que ele teve numa época anterior, né, na Espanha. E era exatamente o mote da própria novela. Mas, voltando à questão, quando você se desdobra e chega no mundo espiritual, você tem suas preferências, você tem a sua identidade espiritual lá. E, às vezes, a identidade que você tem enquanto encarnado não é forte o suficiente para que você tenha preferência por ela. Às vezes, você vai ter a experiência que é exatamente aquela que você elegeu. Me lembro certa vez que, se não me engano, as pessoas que lidavam com Chico Xavier e em torno do Chico Xavier, fizeram a ele uma pergunta: por que é que Emmanuel se manifestava sempre com a aparência do senador, de um senador, né, de uma pessoa romana, inclusive vestindo túnica, vestindo a caráter de um romano. E o Emmanuel explicou para ele, professor, porque eu tenho essa encarnação como uma encarnação que me é muito grata. Foi nela que eu aprendi a conhecer o Evangelho na sua essência. Foi lá que eu encontrei com Jesus frente a frente. E ele narra essa experiência no livro há 2000 anos. Então é a preferência dele. Você, quando chegar no mundo espiritual, você vê um Emmanuel, você não vai ver ele como Emmanuel, você vai ver ele como um senador, um típico senador romano, vestido a caráter de um romano. Por quê? Porque é a preferência dele, é a identidade mental dele. Então, todos nós temos as nossas preferências, às vezes, tomando como referência analógica o que nós estamos acabando de falar, que são experiências narradas pelos espíritos. Essa experiência aqui, em sendo um desdobramento, não sendo apenas um sonho é uma interpretação mental, uma linguagem mental. Nós não temos ação sobre o sonho, nós temos ação sobre o desdobramento. No desdobramento a gente tem controle sobre a situação em que nós estamos vivenciando.
No sonho, não. O sonho é como se a gente sofresse um sonho. Então, ninguém interfere no sonho, porque é uma linguagem mental. É uma linguagem simbólica mental. Aí, em se colocando analogicamente as duas coisas, pode ser que essa pessoa está encarnada, mas na hora que chega no mundo espiritual, ela tem preferência por outra época, por outra identidade, por outra maneira de ser. Nada mais do que isso, não tem nenhum problema, a pessoa não perde a identidade por causa disso, a pessoa não fica diferente por causa disso. É apenas aquele ser que tem as suas preferências. Assim como a preferência de usar roupa. Tem gente que gosta de usar terno, tem gente que, hoje até que não está não, né? Tem gente que usa, né, gola polo, tem gente que prefere, porque cada um tem as suas preferências e essas preferências é que definem a sua identidade, ou como que você gosta de se apresentar. Tá certo. Eu também sou filho de Deus, pelo menos um dia de folga eu tenho que ter, né? Os ternos o dia inteiro trabalhando, né? A pergunta que nos chega aqui interessante, né, de uma internauta, até uma amiga nossa que a gente tem trocado às vezes mensagens, a Maria Arruda, ela é de Cuiabá, do Mato Grosso. Ela pergunta assim: o médium só tem contato direto com a espiritualidade quando é um médium desenvolvido? Sou médium, faço palestras, mas até hoje não conheço meu guia. Sei que existe. Outros médiums sabem por que aconteceu isso ou aquilo com determinadas pessoas, e eu não sei nada. Olha, querida amiga e amigos, o contato direto com a espiritualidade é o dia inteiro com todas as pessoas, e não só o médium que participa de reunião mediúnica, ou o médico que já é equilibrado, ou o médico que já tem ali uma educação mediúnica, ou como você coloca na sua pergunta, desenvolvido, né? Na verdade, nós estamos constantemente rodeados de espíritos, e espíritos de todas as naturezas. Entretanto, o médium ostensivo, ou seja, o médium que tem uma capacidade maior de comunicar com os espíritos, né, ele tem uma facilidade maior nesse sentido. Ou seja, os espíritos têm uma facilidade maior de comunicação com ele. Isso não significa que ele seja um médium equilibrado. Às vezes tem pessoas que têm mediunidade aflorada, mas não tem nenhuma educação mediúnica, ou seja, ele não tem conhecimento. E aí o espírito então se comunica através dessa pessoa, desse médium, mas do jeito que ele quer, fazendo e usando aquele corpo do jeito que ele bem entender, fazendo gato e sapato, como se diz, do coitado do médium. Por quê? Porque ele não tem o autocontrole, o autodomínio. Quando o médium ele começa a fazer, né, os seus estudos, quando ele começa a ter conhecimento do que é mediunidade e como lidar com essa mediunidade, ele passa então a ter ali um domínio maior desse seu dom, esse dom que lhe foi ofertado por Deus. Ele passa então a ser um médium que nós chamamos de médium educado, ou seja, um médium que tem essa capacidade de controlar essa mediunidade e não ser simplesmente ali um bode expiatório na mão de espíritos às vezes malévolos. Com o passar do tempo, se ele tiver condições e quiser participar de reuniões mediúnicas, ele vai ter então capacidade de começar a receber inclusive mensagens de amigos espirituais. E quanto mais o médium, né, estudar, quanto mais ele se melhorar, quando foi colocado aqui pelo Tiago, quanto mais ele fazer essa reforma íntima, ele, né, se elevar, mais capacidade ele terá de se ligar a espíritos superiores, tendo então essa condição de receber mensagens de bons amigos espirituais. Mas lembrando que a maior obrigação, ou melhor, a maior missão do médium é ajudar espíritos sofredores, e não ficar ali na reunião mediúnica esperando, mas por que eu ainda não recebi uma comunicação de um espírito de Emmanuel, por exemplo? Emmanuel nunca comunicou na nossa reunião, né? Bezerra de Menezes e por aí afora. Esse não é o trabalho. É claro que sempre tem ali uma comunicação de um amigo espiritual, né? Não só orientando, mas desejando ali um incentivo para aquele grupo mediúnico, quando aquele grupo está ali perseverando ali no bom caminho. Mas o objetivo maior de uma reunião mediúnica, chamada reunião mediúnica de desobsessão, que na verdade é uma reunião mediúnica de tratamento espiritual, porque ali estão sendo tratados espíritos sofredores, é ajudar essas entidades sofredoras.
Esse é o objetivo maior. Não se importe com o nome daquele espírito que muitos chamam de guia, mentor, não importa o nome que dê. É um espírito protetor, é um amigo espiritual. Dê o nome que você quiser a ele, ele não se importa. O importante é que ele está sempre do seu lado, sempre te ajudando. E nós sempre temos um ali em especial, além dos grandes amigos que você vai arrumando no decorrer da sua caminhada terrena. É assim que funciona, né, Zé? Eu me lembro nesse assunto, eu me lembro sempre de uma palestra que o Divaldo Franco fez aqui para nós, há muito tempo atrás, porque ele falou que no início da trajetória espírita dele, ele via que quase todos os médiuns tinham guias. E alguns tinham guias com nomes pomposos, outros 11.000 virgens, não sei das quantas, e ele ficava morrendo de inveja desse negócio, falava, meu Deus, todo mundo tem guia, e um dia ele estava choroso, pensando, aí a Joana de Ângeles chegou perto dele, porque ele fantasiava, o Divaldo fantasiava, não, no dia que eu tiver um guia, o meu guia vai ter um nome, né, tipo Heathcliff, ele lembrou do Morro dos Ventos Uivantes, eu sei lá das quantas, e fantasiava, que devia ser uma coisa importante. Um dia ele estava choroso, pensando, aí a Joana de Ângeles, o que você está pensando, Divaldo? Ele falou assim, porque todo mundo tem guia, e eu queria ter meu guia. Eu falei assim, mas para que você quer ter guia? Você tem a Jesus, Jesus é guia de todo mundo, eu quero um só para mim, um exclusivo, só para mim. Eu falei assim, mas, Divaldo, eu acho que você não devia se preocupar muito com isso, não, porque quem precisa de guia é cego. Se você não está precisando, não tem nenhum guia, é sinal que você está indo bem, e fica tranquilo. E aí eu falei assim, contente-se comigo. E ela falou para ele, falou assim, como é que é o seu nome? Ela, Joana. Ele falou, Joana? Ele teve uma decepção, porque com um nome tão comum, né, e era o guia dele. Então, desde esse dia, eu nunca mais esqueço. Eu nunca esqueço que não preciso esquentar a cabeça com o nome de guia. Todos nós temos ajudadores, e os ajudadores são aqueles que estão sintonizados com o bem que você esteja promovendo. Se você está fazendo bem, pode ter certeza que tem gente boa te assessorando. Só para concluir aqui, né, conversando com o meu amigo espiritual, né, por causa da quantidade de trabalho que a gente faz. O meu chama Jonas. Jonas, né? Mas é maravilhoso. Boa noite. Por favor, fala-me um pouco sobre como a doutrina espírita vê o Alzheimer. Obrigado. O Alzheimer, né, gente, essas doenças, vamos dizer assim, um pouco mais recentes, né, que a medicina ainda está batalhando para entender um pouco melhor, né, sobre elas, a doutrina espírita ela não tem uma posição firme ainda em relação a essas doenças, não. Né? Por exemplo, o Alzheimer é uma doença que ela já tem sim uma caracterização, né, uma base biológica, uma base neurológica, mas a doutrina espírita ela ainda é um pouco comedida nesses assuntos. Né? Por exemplo, o Alzheimer, a gente sabe que o que a ciência tem para nos falar sobre ele é que às vezes pode ter uma desestruturação cerebral em algumas áreas do cérebro, como o hipocampo, por exemplo, que são áreas ligadas à memória. Né? Então, às vezes, até uma deficiência de um neurotransmissor chamado acetilcolina, né, que é um neurotransmissor importante na questão da graduação, da estruturação da memória, vamos dizer assim, e, às vezes, uma deficiência, então, nesses neurotransmissores ou até uma desestrutura cerebral pode causar, então, essas doenças. Né? A gente tem, por exemplo, Parkinson, uma deficiência de dopamina, por exemplo, no cérebro. Então, a doutrina espírita ela ainda é um pouco comedida. A gente vê que, ultimamente, teve um movimento, e tem um movimento muito grande, da entrada dos estudos da espiritualidade na academia. Né? Por exemplo, hoje, 80% das faculdades de medicina nos Estados Unidos já falam sobre saúde e espiritualidade. Né? Então, ou seja, a gente já tem pesquisas científicas nessa área. Só que é uma coisa que vai acontecendo gradualmente, é uma coisa que vai acontecendo lentamente. Aqui no Brasil, hoje, a gente já tem cursos de pós-graduação com saúde e espiritualidade, a gente já tem mestrado, a gente já tem doutorado em saúde e espiritualidade, aqui no Brasil. A gente tem
nos cursos de graduação optativas, né, que são disciplinas optativas, que a pessoa pode querer cursar ou não, falando sobre isso. Então, tem um movimento da gente, a espiritualidade está, sim, invadindo essa área, e cada vez mais a gente vai ter mais informações sobre isso. O que a gente pode dizer é, de uma forma geral, o que a doutrina espírita fala sobre as doenças, né? Uma doença que tem uma base neurológica, é lógico que a base dela não é neurológica. Ela é neurológica, é o que os nossos instrumentos conseguem detectar. Mas a causa dessa doença está no espírito. A gente sabe que o espírito ele imprime no perispírito, o perispírito imprime no corpo físico, e ali pode ter uma deficiência. Quando a gente fala que um sujeito tem depressão, por exemplo, aí o médico vai lá e diagnostica, fala que é uma baixa de serotonina. Beleza, vamos lá dar para ele um antidepressivo qualquer. Ajuda? Auxilia? Tem que ser feito? Tem que ser feito. Somente isso vai tratar? Não. A questão é, o que está causando essa baixa de serotonina? É lógico que o espírito é que vai plasmar isso no perispírito, que vai plasmar no corpo físico, que vai causar essa baixa desse neurotransmissor. Então, toda doença ela tem uma base que é no espírito. Então, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, um espírito que se desregra no cigarro, por exemplo. O que ele está querendo? Né? Causa e efeito. É lógico que se ele passa uma existência inteira abusando do cigarro, e ele não tem nada, a gente até costuma falar isso, tem fulano que fumou a vida inteira e nunca teve nada, enquanto o outro aí nunca fumou e tem lá um câncer de pulmão. Beleza, por quê? Plasmou no perispírito, quando ele vai plasmar o seu corpo numa próxima existência, está lá aquele malefício que ele fez para ele mesmo. Então, alguns vícios a gente pode colocar uma pessoa que abusa do álcool, por exemplo, muito provavelmente vai vir com uma disfunção hepática. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um sentimento de culpa muito forte, sentimento de culpa, aquela pessoa que se ataca, né? Tudo é culpa dela, né? O cachorro é atropelado ali na esquina, é por culpa dela, ela que não foi lá e não fez alguma coisa. Aquela pessoa que se culpa demais tem uma tendência muito grande de ter doenças autoimunes. Isso o Dr. Sérgio Felipe vem trazer para a gente. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o nosso próprio corpo, as nossas próprias células de defesa, nos atacam. Então, uma pessoa que se culpa vai ter uma doença autoimune, um diabetes tipo 1, por exemplo, que é uma doença autoimune, né? Uma esclerose múltipla também, uma doença autoimune, lúpus eritematoso, várias coisas, né? Várias doenças. Então, o Alzheimer, a gente não tem algo específico falando sobre ele, mas aí a gente pode ir para o campo das hipóteses. É uma pessoa que vai envelhecendo e ela começa a esquecer das coisas, né? Porque o Alzheimer ele ataca essa memória recente, né? Ela lembra de coisas lá da infância dela, mas ela não lembra de coisas, às vezes, que aconteceu ali anteontem, né? Ou alguns anos atrás. É uma pessoa, às vezes, que não está querendo lidar com a realidade. Aqui, como eu disse, eu estou indo para o campo da hipótese. Né? A gente não tem nada falando sobre isso. É uma pessoa, às vezes, que não quer lidar com a realidade. Ela pode imprimir isso nela mesma, de querer fugir dessa realidade, e pode surgir nela um Alzheimer, por exemplo. Né? E tem algumas doenças também, que da velhice, e que são naturais até certo ponto. Né? Porque, ou seja, o espírito está se preparando para o desencarne. Ele está se preparando para o desencarne, então é como se ele começasse a se adaptar para viver bem no mundo espiritual. Então, tem algumas coisas, né, uma deficiência na visão, por exemplo, uma cegueira, já é se apagando para esse mundo aqui, né, ou seja, para já ele começar a desenvolver um olhar espiritual, né, já é uma preparação para o desencarne. Então, o Alzheimer, o que a gente tem para falar, né, agora sim, é somente isso. A gente não tem nada específico, mas a gente pode ir para as hipóteses. Né? Mas é isso. Quando perdi meu marido, tive a intuição que ele ia falecer. E mais tarde, no mesmo dia, ele faleceu. Será que fui eu que busquei sua morte? Com a intuição, eu atraía sua morte? Não, pode ficar tranquilo que não. Nós não temos tanto poder assim, não. Mas o que é bom de se observar é que nós temos uma faculdade, todos nós temos uma faculdade que ela se desenvolve naturalmente. Em algumas pessoas ela é mais acentuada, em outras pessoas é menos acentuada. Que ela própria diz que é a intuição, que é a nossa próxima maneira de compreender as coisas. Nós agora estamos compreendendo a nossa realidade através da razão. A próxima maneira que a gente vai desenvolver, e estamos desenvolvendo em termos de relação de conhecimento, é a intuição, que é a apreensão
global, a apreensão total da realidade à nossa volta, sem análises, apenas uma visão holocentrada, uma visão de totalidade, né, a partir de um bloco de ideias que vem e a gente compreende essa realidade. A questão é, existem as percepções, que são chamadas pré-cognições ou pré-sentimentos. O que pode estar acontecendo, que na maioria acontece, é a pessoa perceber que existe já uma equipe de desencarne na casa, onde a pessoa que vai desencarnar, né? E essa percepção dessa equipe de desencarne é muito comum, porque você nota quando a pessoa está desencarnando. E às vezes até quando a família, por exemplo, está passando por dificuldades, existe um apego muito grande, essa equipe que promove o desencarne, Obreiros da Vida Eterna, é um livro extraordinário para você entender como é que são feitas essas situações, como é que são analisadas essas situações, planejadas essas situações. Quer dizer, ali você tem vários exemplos de desencarnes e de equipes de desencarnes. É gostoso a gente perceber que tem planejamentos para isso. E às vezes, em determinados momentos, a família percebe que né, naquele dia vai acontecer o desencarne de uma pessoa. Mas não somos nós, só pelo fato de pensar, ou só pelo fato que atraímos, né? A data do desencarne de uma pessoa, ela é programada pela própria pessoa e dentro, né, de determinados, né, comandos específicos, aquilo se dará naturalmente. Às vezes, por exemplo, você já deve ter visto falar ou ouvido falar na tal da melhora da morte. Vocês lembram disso? Às vezes o moribundo, todas as pessoas da família estão em volta e às vezes eles levam energia para esse moribundo e impede às vezes o processo de desencarne mais rápido dele. Aí a espiritualidade usa, né, a equipe que está promovendo o desencarne usa de certos subterfúgios, faz o moribundo ficar bonzinho. Não, beleza, tem uns que até pedem comida. Falo, não, estou com uma fome danada. Aí todo mundo relaxa, sai do quarto, vai para dentro. Agora aproveita, gente. Quando volta, ele está desencarnado. Ou seja, tira todo mundo de lá para que a gente possa fazer o trabalho sossegado aqui dentro. Isso é muito comum. Né? E por quê? Porque o processo do desencarne é um processo, às vezes, muito bem planejado ao longo da vida de qualquer um de nós. Então, ninguém tem o poder de atrair a morte nesse aspecto apenas pelo pensamento ou pelo pressentimento. Acredito que dá para responder mais uma pergunta. Os espíritos que são encaminhados para tratar, alguns se recusam na reunião mediúnica provavelmente, né? Sim, é muito natural. Sempre, meus queridos, será preservado o livre-arbítrio de todos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E não é o fato de o espírito ser levado na reunião mediúnica, por isso que eu não gosto muito dessa palavra reunião mediúnica de desobsessão. Esse nome ficou vulgarmente espalhado para todos, mas eu prefiro reunião mediúnica, né, de convencimento, porque na verdade é um convencimento, você tem que convencer, mostrar para aquele espírito que está ali ainda com muito rancor no coração, com muito ódio, com muita angústia, com muita raiva, de que aquele não é o caminho certo a seguir. Este é o propósito da reunião mediúnica, através do choque anímico do médico, que vai estar dando para o espírito ali, mais os médios passistas, mais os médios de sustentação, né, de vibração da reunião, vão dar condições para que o espírito se melhore um pouco, retirando ele daquela condição que ele se encontra, inclusive elevando mais as vibrações dele, permitindo assim que ele possa, inclusive, observar o que acontece ao seu derredor, percebendo, inclusive, a presença de espíritos trabalhadores e de amigos e parentes dele, porque ele está numa densidade tão baixa, o peso espiritual dele está tão denso que ele não percebe o que acontece no plano espiritual. Olha só, um espírito não vê outro espírito. Vocês vão ver isso aí, inclusive, no livro Sexo e Destino, que é um livro maravilhoso, quando André Luiz está lá, né, na casa
no apartamento, ali, de Carlos, e quando entra 2 espíritos ali, todo naquela barulhada danada ali, se achegando perto do encarnado. E eles não percebem, esses 2 espíritos não percebem a presença de André Luiz e do seu instrutor. Tal a diferença de vibração que eles se encontram. Assim, então, quando o espírito é levado numa reunião mediúnica, que na verdade é um tratamento, é um pronto-socorro espiritual, ali com choque anímico, com as energias, com o passe, e obviamente o dirigente da reunião, o orientador, chamado aí de doutrinador, que também não gosto muito dessa palavra, eu acho que nós não temos condição de doutrinar ninguém, eu estou ali para tentar orientar o espírito. Então, quando eu converso com esses espíritos, eu tento demovê-lo daquela ideia persistente que ele está ali, cristalizada, de obsediar aquela pessoa, de maltratar aquela pessoa, apesar dele ter motivos. Então, com todo aquele convencimento, ele acaba aceitando ajuda. Muitas vezes não aceita no primeiro momento. Isso não significa que ele não vai receber ajuda, não. Ele fica na casa, às vezes meio constrangido no primeiro momento, assistindo palestras, conversando com outros espíritos. Volta de novo em outra reunião, em outra oportunidade. Eu já conversei com espíritos diversas vezes, até que na última ele finalmente aceita a ajuda. Depois de um certo tempo ele voltou para agradecer a minha insistência, né, de eu estar sempre ali conversando com ele, de estar sendo trazido na reunião e a gente está fazendo um trabalho com ele ali de convencimento. É assim que funciona, é um processo. Da mesma forma que você tem uma pessoa, como o Tiago falou, a pessoa gosta de fumar. Aí você fala assim, ô, senhor, não fuma não. Eu vou fumar sim, vou beber sim. O que você pode fazer? Né? Você não vai obrigar a pessoa, a gente tem que respeitar a vontade. Na reunião mediúnica também é a mesma coisa. Nós já encerramos por hoje, né? Lembrando que daqui a pouco nós temos a nossa palestra pública. Quero agradecer aqui a presença de todos. Queria passar aqui para o Zé Amaral, para o Tiago também, que possa, né? Hoje é um dia especial, que eles possam também dar a mensagem deles aqui para os internautas e também para todos vocês. E eu, particularmente, quero agradecer a presença de todos vocês, desejar que esse Natal seja de muita luz, de muita paz, de muita saúde, mas principalmente que nós possamos comemorar o nascimento de Jesus hoje, que é o mais importante. Não, o que a gente tem para falar também é que quando o Sérgio fala, nessa data a gente comemora, né, o nascimento de Jesus, aí o que a gente tem como a palavra comemorar, né? Trazer a memória. Então, que a gente possa, porque muita gente pergunta, o espírita comemora Natal? Né? Lógico, o espírita comemora Natal no dia 24, dia 25, dia 26, no dia 1º, todo dia do ano o espírita comemora o Natal, né? Dia de trazer a memória, a experiência, né? E o ensinamento que Cristo veio nos deixar. Então eu desejo um bom Natal a todos, né? E uma boa noite. Gostaria também, Desculpa. Deixa eu só falar aqui. A minha proposta é que nós façamos todos os dias essa comemoração. Eu acho que Natal, para nós espíritas, é 24 horas por dia. Que a gente faça Jesus feliz, né, na data do seu aniversário, nos comprometendo com Ele a vivenciar no nosso cotidiano, ou tentar de todas as forças do nosso coração, vivenciar todos os ensinos que Ele trouxe para nós. Eu acho que o nosso presente para Ele, que é o aniversariante, é nos comprometer com Ele, dizendo, os seus ensinos eu vou colocar em minha vida, e a minha vida, melhorando, pode melhorar de todos aqueles que me rodeiam.